Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 27 de agosto, começando pela RADL3, destaque bem negativo, queda de 4,81%, isto ainda somado a uma desvalorização, pegando aqui a máxima desse movimento inteiro de baixa para a mínima, 19,61% de desvalorização num único movimento de queda, sem contabilizar que a ação saiu lá de maio desse ano para agora agosto, praticamente aí três meses, em torno de 3 meses e mais alguns dias, 34% de queda, uma forte tendência de baixa de médio prazo, onde a gente olha ali para o gráfico mensal, vinha congestionado, saiu dessa congestão, já replicou a altura dessa congestão aqui para baixo, batendo num nível importante de suporte 16,41, depois de um longo movimento de baixo, um candle mais forte de queda, já dá um primeiro indício que essa tendência pode estar próxima aí do fim. Mas enfim, para qualquer operação na ponta compradora teria que ser mais ousado, se expor mais ao risco, buscando operação contra a tendência de curto prazo e de médio prazo atualmente na RADL3. Um primeiro indício aqui pelo intraday de recuperação seria a superação dos R$ 16,48. BVMF3, alguns ativos fizeram algo parecido, como a Cosan, a Embraer também, um movimento de baixa mais forte, depois de ter gerado uma expectativa positiva de reversão de tendência. Aqui a gente vê na BVMF3, formação de um fundo duplo, que a gente aguardava alguma correção, a mínima correção para uma compra, ela terminou passando batida, anulando até o grande candle de alta. Então, um sinal bem negativo que a BVMF3 fez. Traz uma expectativa de baixa, apesar do intraday estar esticado para baixo, com chance de algum repique nesse nível aqui de suporte. Mas o fato é que no curtíssimo prazo não ficou interessante para a operação de compra de swing trade. Então o ativo ficou mais apontando ali para o retorno dessa região de suporte mais perto dos 11,03 e até mesmo uma provável perda dessa região. Então um sinal negativo em relação ao BVMF3. E aí somado a isso tivemos ativos como a TIM-P3, ativo em tendência de alta de médio prazo, que vinha com a tendência passando por uma tendência indefinida e perdendo essa tendência indefinida mais para uma tendência de baixa, perdendo a região de suporte, abrindo espaço para uma correção um pouco maior. E no caso aqui de uma correção um pouco maior na TIM-P3, que iniciou um novo movimento de baixa pelo gráfico semanal depois de uma sequência de semanas de alta, coerente em relação à correção no tempo ou no preço. Fica mais interessante isso acontecer para voltar a pensar em compra de TIM-P3 e o nível de suporte mais significativo começa ali na região, a máxima que é 8,68 e uma região mais tocada ali por volta de R$ 8,55. Então o retorno para essa faixa de preço voltaria a pensar um pouco mais em ponta compradora em cima de TIM-P3. No momento ainda ficaria um pouco afastado dessa posição comprada na ação. BRKM5, algo semelhante, vinha com a tendência ali ficando mais indefinida, depois que voltou para o nível de fundo anterior, lateralizou de um lado, lateralizou do outro, perdeu nesse pregão esse suporte com queda de 3,45%, iniciou um novo movimento de baixa, já tinha também um bom movimento de subida pelo gráfico semanal, o fato é que não deslanchou muito para cima do topo que foi rompido, a ação e vai gerando um sinal de fraqueza. Então, para voltar a pensar em compra desse ativo, tem que gerar alguma sinalização de retomada e de tendência de alta, como por exemplo uma nova formação no mínimo de um fundo ascendente no gráfico diário, para voltar a pensar em compra em BRKM5. Suporte para esse papel aqui pelo gráfico diário por volta dos R$ 16,60 e mais abaixo uma mínima aqui em torno de R$ 16,32 seria o próximo nível de suporte para a BRKM5. E por último a SAMB11, setor dos bancos, já comentamos até no radar, uma hora após a abertura do pregão, no radar do mercado, a BBDC4, tivemos aqui SAMB11 com queda de 3,72%, saindo daquela região de indefinição e confirmando a nossa expectativa em cima do papel de movimentação para baixo aí no gráfico semanal, onde nesse momento o movimento começou muito forte, perdendo alguns suportes. O suporte aqui imediato ficaria em R$ 13,20. A gente já observa até um fechamento ali 1 centavo abaixo. Ficou um pouco esticado no intraday. Chance de algum repique dentro do próximo pregão, mas ainda com viés de baixa aí no curto prazo, tendência de baixa de curto prazo em cima do ativo.
apontando para os suportes mais importantes, como por exemplo a região dos R$ 13, até essa mínima aqui, que seria na faixa dos R$ 12,64, seriam suportes um pouco mais significativos pela frente em cima da Sambi 11. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altofeira.com e participação nos nossos vídeo chats no Invest Mania às 16h15. Um grande abraço a todos e até mais.